Nós vamos agora ter a satisfação, e a satisfação também é minha bastante, de poder assistir uma palestra sobre motivação. Mas não é a motivação na expressão da palavra. É a motivação e a necessidade da humanização da arte e da criatividade na gestão empresarial. Quem vai nos falar sobre isso é pós-doutorado na área de gestão pela Rennes Business School da França, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em administração pública pela Fundação João Pinheiro, graduado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral e autor de livros e trabalhos técnicos e científicos publicados no Brasil e no exterior, entre eles Nouvelle Technologie de Gestion et la Mobilisation de la Subjectivité, perdoe o meu francês, e Globalização e Trabalho, um enfoque internacional. Conosco, pela nossa satisfação, Ricardo Augusto Alves de Carvalho, professor da Fundação Dom Cabral. Boa tarde. Inicialmente, quero agradecer ao Conselho Federal de Administração e achei muito interessante o processo de distinção e de qualificação nessa área profissional tão importante que é a administração. E ela é diversificada, vou falar um pouco da diversidade. E o prazer de estar aqui nesse pedaço do paraíso, eu não conhecia, né, as nossas cataratas. E o que eu pretendo falar para vocês, nesse final de tarde, já apanhando a gente já, né, no certo descenso, é um pouco o que foi apresentado antes. Tentar problematizar um pouco, a minha pesquisa atual é tentar pegar os ensinos de administração e de gestão empresarial para a retomada, o que eu tenho observado nas escolas de gestão, das humanidades. A gente sabe que as humanidades é um campo imenso, mas que ele foi deixado de lado, né? Como a filosofia, como a sociologia, como a psicologia. E hoje a gente vê uma retomada muito grande nas principais escolas de gestão. Por que será? Eu acho que a crise ela demanda profissionais que tragam essa dimensão de humanidades e artes. E eu vou tentar falar um pouco disso, mas tendo como centralidade aí a dimensão da liderança, né? Essa liderança, esse objeto de desejo tão desejado, né? E muitas vezes tão pouco achado. E, para início, para tentar apresentar para vocês, eu construí um vídeo que é mais ou menos assim caminha a humanidade, né? No processo de liderança, tentando fazer um diálogo entre a arte, a gestão e os líderes. E vamos ver esse videozinho, que é muito pequeno, e depois eu vou dar continuidade à nossa conversa. Eu pediria, então, que a gente apagasse as luzes, porque é um vídeo muito bonito, ele é animado pelo a música do Vila Lobos, que são as baquianas, tentando lembrar que Baco aí é deus do vinho, né? Que um pouco de prazer e amor nas organizações é muito importante. Então, vamos apagar as luzes. Eu acho que é ok, né? Vamos lá, então?
vou pedir uma salva de palmas para o nosso querido Villa-Lobos, por favor, que foi capaz de trazer para a música brasileira, ao nível da erudição, a cultura imaterial do povo brasileiro. Vocês perceberam que no vídeo eu começo, né, eu tenho a pretensão de começar com o primeiro ruído, que é o Big Bang, há 14,6 bilhões de anos, e terminar exatamente com a confirmação do modelo padrão, que recentemente nós descobrimos aí, né, a partir do bóson de Higgs, que viemos de um primeiro estouro de um ponto de singularidade. E, a partir desse primeiro estouro, desse ponto de singularidade, surgimos nós, mas apenas como somos hoje, em torno de 50 mil anos atrás. Talvez ali tenha surgido o primeiro administrador, que eu costumo dizer, porque ali a gente começou a fazer a gestão. Como vocês estão vendo nesse slide, né, eles estão reunidos em torno de uma fogueira, e, diante das novas tecnologias, né, que nós fomos capazes de inventar, também as guerras, as contradições e as crises, nós somos também capazes de sermos seres humanos falantes que nos distingue das máquinas. E isso é muito importante hoje, no momento onde as novas tecnologias têm nos distanciado muito do ato de falar, porque administrar é administrum, que é estar junto com alguém. E sem a fala, a gente não consegue comunicar, porque a fala, ela transmite uma energia através do olhar, através do coração. A gente tem muita literatura que tem falado disso, como a inteligência emocional, a inteligência social, e, recentemente, o livro Foco, do Daniel Goleman, que está falando que a humanidade está perdendo foco. Por que ela está perdendo foco? Porque ela está deixando de fazer a gestão das narrativas. Ela está deixando de estabelecer o que nas organizações, a administração, sobretudo na área de RH, a gente vai falar de gestão com pessoas, né, tem como o coração do negócio, que é estabelecer uma relação de confiança, como o professor ontem à noite disse para vocês. E confiar, gente, vem da palavra fiar junto, que começou exatamente nessa primeira fogueira primitiva e ancestral, primitivo não no sentido pejorativo da palavra, apenas do ponto de vista histórico, onde o nosso ancestral, esse Homo sapiens, e é assim que ele se tornou Homo sapiens, ele convidou, né, o colega da caverna do lado para caçar juntos, porque 2 é mais, né, que a soma das partes, e, nesse sentido, em torno de uma fogueira, ele trouxe a caça. E ontem o professor me falou, se eu não me engano, dos 7 Cs, e eu vou propor para vocês 3 Cs, que é a minha descoberta do verbo cozer nas línguas latinas, que significa ao mesmo tempo cozinhar, conversar e costurar. E quando a nossa avó falava, eu vou cozer, vó, você vai fazer o quê? Você vai cozinhar, você vai costurar, você vai conversar, e tudo junto ao mesmo tempo. A gente sabe muito bem, e na cozinha mineira, eu sou de Minas Gerais, a nossa capacidade de fazer uma boa administração da conversa, da casa, e da casa para a aldeia, da aldeia para as organizações. Esse nosso ancestral, esse Homo sapiens, diante da fogueira, ele cozinhou a caça, ele fez um planejamento estratégico, conversando com seus congêneres, para ver a quantidade de sal, se é que existia o sal. E, no terceiro momento, ele costurou a pele do animal para se agasalhar no inverno. Tudo dentro desse polissentido do verbo cozer, que é fiar junto. Ele pegou o fio com o outro, na palavra latina, o cum significa estabelecer uma relação com o outro. Ele criou, né, hoje, que a gente chama de uma agulha de tricô, e ele fez um movimento, gente, extremamente importante, que nós, seres humanos, estamos deixando de fazer, que é esse movimento aqui. Eu peço para os senhores fazerem, todos fazerem esse movimento, que é o índex polegar, que, quando a gente começou a digitar, nós não fazemos mais isso, que é o mesmo movimento que Buda faz para meditar, e é o mesmo movimento que o Homo sapiens fez, que ele deu o salto, ou o pulo do macaco. Por quê? Porque, nesse movimento, quando você pega uma agulha e você costura, quando você fia junto, segura o fio, que eu estou aqui do outro lado, para a gente poder fazer uma teia, um tecido, uma
trama social, tanto é que tricotei em francês, essa capacidade de enredar o outro, né, num bom tema, numa boa conversa, num bom objetivo, nós começamos a digitar e perdemos esse movimento. E o resultado aí da neurociência tem demonstrado nas novas gerações, né, uma dificuldade de estarem focados e de serem capazes de compreender as metáforas, as metonímias, as figuras de linguagem. Os professores dos Estados Unidos estão voltando com aula de caligrafia e tabuletas. As nuvens choram. Isso aqui é uma metáfora, tá? Porque a gente não está conseguindo mais fazer a conexão. Porque esse movimento aqui, gente, é um movimento tão importante. Eu inventei na Fundação Dom Cabral, falei, o tablet é muito importante, mas agora nós vamos pegar o Moleskine, que é o diário de viagem, que é fazer notas. Quando você pega uma caneta, é o mesmo movimento de estar costurando, tomar notas. E, nesse sentido, você está fazendo um movimento neurosináptico que passa pela sua mão, ele atinge aqui a área pré-cortical, e, na área pré-cortical, atinge a amígdala cerebral, que é responsável pelo pensamento abstrato. E a história, a nossa crise, em termos do pensar contemporâneo, e eu acho que os gestores, os administradores, nós temos uma responsabilidade, essa plateia tem uma grande responsabilidade nesse sentido, ela diz respeito à nossa capacidade de invenção do futuro. Uma capacidade de inventar os líderes de amanhã. Quem serão esses líderes de amanhã? Vou dar exemplo de 3 livros que saíram nos Estados Unidos, que dizem respeito a essa crise e essa dificuldade, por isso que eu falo do retorno das humanidades como esse substrato, como essa condição de pré-requisito para a elaboração do pensamento complexo. Os livros chamam The Shallow Generation, The Popcorn Brain, que é cérebro de pipoca, porque as sinapses são tão rápidas atualmente que você não tem o hiato necessário para ter o pensamento no campo profundo. Porque para pensar é preciso algo que a gente fala que nunca tem, que é o tempo. Comer o nosso tempo. Não há pensamento sem tempo. É impossível. Então, aquela coisa que a gente já sabia, vou consultar meu travesseiro, vou consultar a mim próprio, o que Freud levou muito tempo para pensar, né? O a psicanálise, enfim, as ciências humanas nos ajudam, né? Pedir ajuda aos universitários, para que a gente possa pensar. Porque não temos tempo para elaborar. Então, é um pouquinho sobre isso que eu vou falar para vocês, tentando recorrer um pouco a nessa nossa história da temporalidade humana, que é o nosso dever enquanto líderes, que somos todos, e eu acho que os gestores e os administradores têm um papel importantíssimo nessa área, na área de gestão com pessoas, que é a construção do legado. Nessa medida, quando esse Homo sapiens ele tomou consciência, há 40, 50 mil anos atrás, ele não sabia escrever, ele se comunicava de alguma maneira, mas o que ele fez? A arte. Ele escreveu e deixou como legado nas paredes rupestres do nosso planetinha azul, como ele caçava, como ele se organizava em equipes de alta performance, como ele trazia resultados. Nós podemos ir ali, e a preocupação dele de jogar essa seta, vamos dizer, essa flecha para o futuro, é para que a gente não fosse mais preciso reinventar o que já tinha sido reinventado. Já pensou, gente? A gente não deixa um legado? Tudo vai ser repetido outra vez? Ali já está. Você vê estrategicamente como que eles se organizavam, você tem lições aprendidas. Quais são as lições que a humanidade pode deixar? Porque a história, como Marx diz, ela tende a se repetir. E, no segundo momento da repetição, ela pode se repetir como tragédia. Então, estamos diante de uma crise de humanismo, dentro das organizações, e cabe nós uma responsabilidade por essa mudança. Eu acho interessante que isso tem vindo à tona aqui nessa convenção maravilhosa que vocês estão realizando. E vou um pouco na história, e sobretudo no nascimento aí da filosofia, que é o grande braço, né, o grande guarda-chuva aí que alimenta humanidades, para falar que esses gregos, né, que estão sofrendo uma crise terrível, olha só o que eles nos deixaram de herança, né, as contradições,
O oráculo de Delfos, me apaixonei por a história do oráculo de Delfos, fui a Delfos. Por quê? Porque todo mundo quer saber o quê, gente? Quais são as 3 perguntas fundamentais da humanidade, né? Quando você vai no oráculo, o que você pergunta? Você quer saber se você vai viver muito tempo, né? Ou se você tem que começar a preparar sua liderança agora. A segunda pergunta é qual? As mulheres costumam responder, os homens, a segunda na terceira, a mulher na terceira na segunda. Deu para entender mais ou menos o seguinte: a segunda pergunta, segundo os gregos, que era importante, era a busca do amor. Porque eles acreditavam, alguém falou ontem da meia laranja, parece que ela não é tão meia, tem que ser inteira. Enfim, eu diria que ela tem que ser irregular. Mas a segunda é, já que eu vou viver tanto, eu vou encontrar a minha cara metade. E a terceira, tá? Eu quero ser administrador. Quer dizer, eu quero encontrar um lugar onde eu possa me realizar enquanto profissional. O tal do métier. Quem é você? Em vez de você responder do ponto de vista ontológico, eu falo, eu sou administrador. Olha a importância do nosso trabalho no lugar da nossa vida. E lá em Delfos, os peregrinos, era o centro da Grécia Antiga, eles iam perguntar exatamente isso para a sacerdotisa, e a sacerdotisa falava com eles assim, antes de responder essas 3 perguntas, que Apolo vinha e tentava responder para os peregrinos, ela pedia para que ele lesse o que estava escrito em cima do oráculo. E o que estava escrito em cima do oráculo era, conheça-te a ti mesmo. E o conhecimento de hoje, ele não é válido para o conhecimento de amanhã. É uma pergunta infinita que a gente tem que responder a nós próprios. Então, isso, de certa forma, justifica aí a procura, né, ou a necessidade da retomada da dimensão do humanismo nas organizações para decifrar enigmas. A humanidade, ela nasce de um processo colaborativo. O que a gente pode colocar com relação à colaboração? Está se falando muito, o Brasil é um país expoente nesse sentido, na perspectiva da economia colaborativa. A economia colaborativa, ela diz respeito a um oceano azul, onde há nicho para todo mundo, diferentemente de uma razão econômica hipercompetitiva, onde você é obrigado a matar o outro para que você sobreviva no mercado. Então, na verdade, nós estamos discutindo valores e ética nas organizações. É essa a nossa grande discussão e temos que tomar consciência e começar a pensar na formação desses jovens, porque senão não haverá líderes amanhã. Alguns dizem que o último líder carismático morreu, que foi o Mandela. Será que ainda vamos precisar de líderes? Quem serão eles que nasceram agora? E a questão do decifrar enigmas, né, é interessante também a gente trabalhar com essas metáforas que os gregos vão nos trazer, porque a esfinge, ela aparecia com 3 virtudes. Ela tinha um rosto feminino. O que o feminino representa? A sensibilidade. É preciso trabalhar com sensibilidade. Ela tinha um corpo de leão. O que o leão representa? A masculinidade no sentido da coragem. E ela tinha, sobretudo, asas nas suas costas, que significa liberdade. Quer dizer, sensibilidade, coragem e liberdade seriam as 3 virtudes que seriam os pilares, né, para a atuação de um profissional ético. Eu vou desenvolver isso mais um pouco, e avançando um pouco na nossa história, tem um pouco tempo, eu prefiro fazer uma viagem no tempo para a gente resgatar quais foram os valores que nos deixaram aí enquanto legado, enquanto nossa herança, né? Saindo da antiguidade clássica, a gente vai, então, para a ética colaborativa nas corporações de ofício. E eu tive a oportunidade de visitar agora a London Business of Economics, que é o Richard Sennett, que escreveu um livro maravilhoso que chama O Artífice. A tradução do craftsman para artífice. Ele está tentando retomar o papel do artesão, do artífice dentro das organizações. Eu acho que a gente pode pensar também a natureza do papel do administrador nesse sentido, que é aquele que é capaz de costurar uma obra com deontologia, com ética e com rigor, não perdendo a dimensão da colaboração. Tanto é que, para chegar a mestre do ofício, e isso é muito interessante, que vocês acabaram de discutir aqui, a certificação, de uma certa forma, ela traz essa dimensão de maestria,
numa prova da experiência, esse mestre, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer uma, chama chef d'œuvre, que é uma obra maior e original, e ser validada e legitimada por os seus congêneres, pelos seus pares. Mas para chegar a mestre, ele começou lá como aprendiz. Depois ele chegou a oficial e depois ele chegou a mestre. Ele tem um conhecimento técnico, o conhecimento técnico dele é absurdo, é extremamente valioso. Mas não adianta se os pares julgam que ele não tem, junto com o conhecimento técnico, o conhecimento estético e o conhecimento ético. Isso é muito interessante. Muita gente não passava na prova do conhecimento ético. Não vamos discutir a realidade brasileira, a realidade mundial, em relação à falta de ética. Muita gente com conhecimento técnico não tem o conhecimento ético. Ou tem o conhecimento ético e não exercita. Por quê? Porque não exercita o terceiro termo aí da esfinge, que é a virtude da sensibilidade. Porque estética, em grego, significa a estesis, que é sensibilidade. Então, é muito interessante. Na validação, né, pensando até numa certificação do futuro, que possa se mergulhar e beber nessas águas do passado, na prova da experiência, a gente teria que reunir a técnica, a ética e a estética, a sensibilidade, a coragem e a liberdade. Quer dizer, liberdade no sentido de autonomia, né? Porque ainda temos, na realidade brasileira, espero que o futuro não conheça isso, e a administração sabe muito bem do que eu vou falar, é o manda quem pode, obedece quem tem. Está vendo como vocês sabem responder? Vocês não deveriam saber responder isso, né? Então, essa que eu acho que é uma grande questão que nos é colocada nesse avançar da humanidade, e as corporações de ofício, que é uma inspiração desse livro que eu sugiro a leitura para vocês. Ele acabou de lançar um outro livro que chama Together, Juntos, foi traduzido exatamente juntos, como que é aprender a trabalhar juntos. E ele pega um exemplo muito interessante, eu acho um exemplo muito interessante, que é o exemplo do pai de Cristo, né? Acabamos de atravessar a Semana Santa, que é São José, que era o mestre carpinteiro. Então, ele vai dar uma metáfora para a gente entender as organizações como um ofício de carpintaria, onde cada um coloca, a partir da sua competência e do seu ofício, o dom que lhe foi dado. Ele vai trabalhar nesse sentido, como que é você realmente construir uma equipe de alta performance. Se chama Together, o livro, e é um livro muito saboroso, nesse sentido, onde ele trabalha com a técnica da arte da carpintaria como uma metáfora da arte, eu acho que a gente pode fazer uma correlação aí, da arte do administrar. Então, estamos aí na Idade Média, o que vai acontecer logo depois? A gente sabe, o homem ele avança nas suas descobertas técnicas, científicas, ele perde um pouco o quê, gente? Qual que é o nome do filme? Razão e sensibilidade. Ele vai perdendo a sua dimensão sensível. É preciso ficar frio, é preciso ser objetivo, é preciso ser pragmático, não se deixe envolver pelas cordas do coração. Não é assim que a gente aprende, sobretudo nas ciências. O meu professor lá em Paris, o Edgar Morin, falava que era uma pseudodivisão. De um lado, você ter ciências exatas de um lado e as outras humanas, porque parece que quem fez exato não é humano, não. É sim, viu, gente? Podem ter certeza que é. Então, ele perde um pouco a dimensão do humano. E tem outro autor da neurociência, que eu ando estudando, muito interessante, que é o Antônio Damasio, que fala que a gente aprendeu errado na engenharia e na administração. Porque não é objetivando que você toma a melhor decisão. É com o coração e com a razão. Porque o cérebro da gente, ainda bem que a ciência criou as máquinas de ressonância magnética, quando você reprime as suas emoções, o Freud já sabia disso em Viena, o seu julgamento é enviesado. O melhor é tomar consciência das suas emoções para o melhor julgamento. E como Kant já disse isso, né, há quase 300 anos atrás, o nosso julgamento ele nunca é racional. É um julgamento baseado na sensibilidade, e depois você coloca uma moldura de racionalidade para justificar a sua opinião. Então, isso é muito interessante, que nos traz uma crise do conhecimento e nos aponta uma certa falácia da divisão das ciências. Porque hoje a gente tem que pensar na complexidade de uma maneira mais completa, de uma maneira mais holística. A complexidade é tamanha
que não há outro recurso senão a gente tentar juntar aquilo que foi separado, né? Que é, na verdade, o nome desse filme, eu acho que ele explica, de certa forma, isso, a divisão entre o coração e a razão, sabe? 30 centímetros apenas separa o coração da razão, né? Ocidente, Oriente, né? Alto e baixo, todas dicotomias. A gente tem que trabalhar mais numa perspectiva dialética. Avançando um pouquinho, a gente tem isso, exatamente o que o progresso técnico-científico ele foi capaz de causar. O Charlie Chaplin, exemplarmente, ele colocou nesse filme Tempos Modernos, que todos conhecem. E eu vou avançar um pouquinho, todo mundo conhece esse filme, para poder falar, porque vocês já são administradores, vocês conhecem a evolução da teoria administrativa, mas para lembrar que o Charlie Chaplin, ele canta essa pedra. Você sabe a data desse filme, gente? 1933. Hitler estava ascendendo ao poder. Taylor, tá? O cronômetro, a divisão entre concepção e execução, né? Era moda. E Chaplin, genialmente, ele fala, tudo bem, se a gente continuar dessa forma, a gente pode enlouquecer. O que vai acontecer com ele exatamente nessa fábrica, apertando parafusos, sem ter o quê? O que hoje se pergunta nas organizações, que os jovens não esquentam cadeira, geração Y esquenta cadeira, sabe por quê? Porque eles têm que encontrar sentido naquilo que eles estão realizando. A grande pergunta que Chaplin faz, que de 1933 até hoje, né, nós vamos completar quase um século daqui a pouco, é qual que é o sentido desse tipo de invenção que separou razão e coração, que separou execução da concepção, criando, né, e assim caminha a teoria administrativa. Nós temos ali em 1900 Taylor, inventor do cronômetro, da administração científica, depois vocês têm o Fordismo, a burocracia, relações humanas, ainda bem Eutomeio, em Hawthorne, ele inventou as relações humanas, vocês sabem muito bem disso, mas até hoje a gente tem dificuldade, né, de dizer que o grande fator que determina a produtividade não são as condições objetivas de iluminação, é o homem. As meninas em Hawthorne, elas começaram a produzir mais porque alguém prestou atenção no que elas estavam fazendo. Elas tinham um destinatário do seu produto de trabalho. Tá? Estruturalismo, há um grande avanço, sem dúvida. E chegamos em 1960 aqui na abordagem sistêmica. E a abordagem sistêmica, o Bertalanffy, ela vem da biologia, anunciando algo que a gente ainda não conseguiu costurar. O coser, costurar. O que a gente não conseguiu costurar? A gente não conseguiu costurar de uma forma holística os ensinamentos das outras ciências. Ainda somos muito corporativos. Ele propõe isso na abordagem sistêmica. É a biologia, é a cibernética, é a administração, é a psicologia, é a filosofia, que é muito interessante. Isso foi... Vocês estão vendo uma coisa, gente, entre o que o homem é capaz de conceber do ponto de vista teórico e a sua incapacidade, o hiato do tempo para fazer a execução daquilo que ele mesmo concebeu. Aí entramos na dimensão da polis, entramos na dimensão da política, né? E gestão 2.0, temos aqui o Domênico de Masi, que eu achei interessante trazê-lo, Porta, Estratégia, porque eu estava até comentando com você hoje, ele, além de ter lançado um livro interessante que chama O Ócio Criativo, tá? Que tem descobertas que a gente sabia, mas é bom que ele está provando lá que você é mais criativo onde? Na sua empresa, não, na hora que você toma banho debaixo de chuveiro. Inclusive, os americanos inventaram uma coisa que eu tinha pensado antes, que é uma caderneta impermeável, que você toma notas debaixo do chuveiro dos seus insights. E colocaram uma máquina de ressonância, o quanto que o seu cérebro ilumina. Por quê? Porque você relaxou. Sob pressão, você cria. O segundo livro dele chama O Futuro Já Chegou, vai falando do modelo brasileiro como plataforma de criatividade universal. Então, isso é muito interessante. Queria trazer um pouco disso, dessa dimensão, para falar, e concordando com o professor de ontem, que não existe motivação. Todo mundo aqui estudou a pirâmide de Maslow, né? Das necessidades básicas. Na verdade, é a autorrealização que está lá em cima na pirâmide. Ali você está trabalhando só com indivíduos
Eu costumo fazer a seguinte diferença. Indivíduos, ele tem necessidades. Na medida em que você sobe na pirâmide, você alcança quem? O sujeito. O sujeito não é indivíduo, não. O indivíduo tem necessidade, o sujeito tem desejos. Viva o Dr. Freud, que trabalhou com a subjetividade. E na minha pesquisa, sabe quando que a palavra subjetividade ela entrou no ensino de administração? Alguém tem uma ideia? Ontem, gente. Ontem. Tem uns 20 anos, você começa a ter livros. Recentemente, que a gente começa a trabalhar com essa coisa escorregadia, né? Que é a subjetividade. Subjetividade é isso mesmo. É algo que você não sabe, é contraditório, diz respeito a uma interioridade, diz respeito ao nosso inconsciente. Nós temos inconsciente, estamos dentro da empresa. Há ressonância do nosso inconsciente na organização, sem dúvida nenhuma. E aí, ninguém motiva ninguém, concordando com o professor. A motivação é uma automotivação, ela é intrínseca. O que você pode fazer é o quê? Como os japoneses criaram a estrutura do Ba, a produção do conhecimento na empresa, você pode criar o que está sendo chamado hoje na literatura administrativa de contextos capacitantes. O que são os contextos capacitantes? Os contextos capacitantes são settings, onde os sujeitos eles se sentem convidados a se automotivarem. Aí nós vamos trabalhar com cores, nós vamos trabalhar com, não mais baias. Baias é lugar onde fica animal, né? Aliás, fizeram uma pesquisa no MIT muito interessante e descobriram aquilo que a nossa avó já sabia, que as pessoas que andam nos corredores das empresas, conversam diante do cafezinho, são mais produtivas do que aquelas pessoas que ficam agarradas e atreladas, né, dentro da sua baia, no seu tronco virtual, que é o laptop contemporâneo. Mediram e viram, através de um crachá, que mediu interação verbal. Por quê? E o mais interessante, não interessa o conteúdo da conversa, não. O que nós, seres humanos, precisamos, gente? A gente precisa de cumplicidade, sentir que tem outro ali que nos olha, que eu converso, e pelo menos 1/3 da conversa ele foi capaz de entender, porque o olho dele brilhou. E é isso que a gente tem que resgatar. O que ele começou a criar? Chama Living Dialogue. Colocou sofá nos corredores da empresa. Ninguém senta, não, porque parece que você não está trabalhando, né? Tem isso. Então, tem uma coisa que essa crise está trazendo, que é muito interessante, que tem a ver exatamente com essa palavra chamada motivação, que vem do latim, que é motivare, que, na verdade, se dirigir em relação ao alvo, mas como fazer se ela é intrínseca? Ela diz respeito a um desejo seu interior. O que eu posso fazer, eu não vou te dar um método, não, mas eu posso criar um ambiente, ou chamado hoje, na literatura administrativa, de ambiência, um contexto capacitante para que você faça o convite a si próprio. Está aí o papel da nova liderança. Por quê? Porque é uma força que nos impulsiona a agir. Ela tem até um som. É uma força que nos impulsiona. É a força funcional freudiana, e ela vem de dentro. E esse contexto capacitante hoje está sendo pensado numa nova modelagem que está sendo chamada do design organizacional. Tem muito futuro para a administração, para a gestão, gente, para a gente pensar em perspectivas e novos papéis. O David Urich, ele propõe isso, que são ativistas do conhecimento, criadores de um novo design organizacional, que tem a ver com essa espacialidade. O nome da nova liderança chama liderança hostess, que a Margaret Whitler, que é professora da Universidade de Montana, vai nos trazer, que é a capacidade de receber, de acolher, como você acolhe na sua própria casa. Porque a técnica é muito fácil. Ela está na internet, ela está nos livros, mas a capacidade de acolhimento, sim, aí seria o papel da liderança, nessa força que nos impulsiona a agir. Homem complexo, para vocês terem uma ideia, o quanto que as teorias são velhas e a nossa incapacidade de dar materialidade a essas mesmas teorias. E ele vai falar disso na década de 60, né?
As organizações são sistemas abertos, são sistemas vivos, elas não são fingir, elas não estão lá cristalizadas, tá? Mas elas podem ser adequadamente compreendidas de forma isolada? Não podem. Elas só podem ser compreendidas, elas só existem na interação com o próprio homem que está dentro dela, que é a arte contemporânea, gente. A arte contemporânea só existe se você interage com ela. Se você entra dentro da obra, o autor, o artista contemporâneo, ele te convida a ser sujeito do seu próprio processo de criação. Não há mais separação entre sujeito e organização. É essa a definição, e nós ainda não conseguimos chegar a esse nível de complexidade. Quando a gente está falando de complexidade, a gente tem que falar não de complicação, mas de entender essa realidade na sua complexos, que é duas palavras aí, que é extremamente interessante. Por quê? Que não tem medo de negar a incerteza e a multiplicidade. Porque os nossos receios, o que a gente faz com a incerteza? Que, quando eu estudei psicologia experimental, chamava variável interveniente. Vocês têm na empresa de vocês variáveis intervenientes? Vamos defenestrá-lo, ou vamos colocar aquilo que não cabe no modelo debaixo do tapete. Por quê? Porque assim você tem a ilusão que você conseguiu afastar a complexidade. Sabe qual que é a notícia? Vai vir na frente outro nível de incerteza. Não adianta, tá? E ele é infinito. Aqui, a grande questão, aí, aprendi isso com o professor Edgar Morin, é não ficar só no linear. O linear existe, ele é necessário, A mais B leva a C, mas muitas vezes você dá saltos. E é isso que ele vai falar, o pensamento holístico, sistêmico, o pensamento complexo, ele alerta para uma crescente interdependência num cenário de incerteza. A pergunta, será que vamos chegar um dia a um cenário de certezas? Não, bem-vindos ao clube da incerteza. Tá? Isso é muito interessante. Aí essa professora lá da Universidade de Montana, o livro dela chama exatamente Liderança e a Nova Ciência, Margaret Whitler, que ela vai trabalhar com os achados da física quântica para pensar as organizações do amanhã. A complexidade, tá? A complexidade, o pensamento do gestor colaborador, isso aí está rolando hoje na linguagem administrativa. Ele vai tentar conciliar o que eu falei para vocês, o raciocínio do lado esquerdo do cérebro, que a gente trabalhou o século XX todo com o lado esquerdo do cérebro. O que é o lado esquerdo do cérebro, gente? É o lado mais linear, é o lado mais objetivo, pragmático, com o lado direito do cérebro, que é o nosso lado criativo, o nosso lado analítico, que nós simplesmente atrofiamos. Tem um livro muito interessante com exercícios, tá, para você ativar o seu lado direito do cérebro, que chama exatamente A Revolução do Lado Direito do Cérebro. Tá? O nome do autor é Daniel Pink. E o Edgar Morin, ele vai falar que a gente está acostumado, né, vocês já sabem disso, a ver o mundo através da nossa teoria, da nossa lente. Atenção, é apenas uma teoria e uma lente. Muitas vezes você tem que, né, falar, sentir uma certa insegurança para saber que somos cada vez mais ignorantes, especializados em especializações. Tá? E o profissional do futuro parece que ele tem que tentar sambarcar exatamente essa dimensão da generalização, que é o pensamento que dá conta, pelo menos que tenta dar conta, daquilo que escapa à previsibilidade. Essa é um pouco da ideia. Pelo modo como estamos acostumados a raciocinar, dizemos que determinado fenômeno é assim. No pensamento complexo, avaliamos e dizemos que as coisas estão assim. A gente elimina o caráter fixo e imutável do conhecimento que temos sobre os objetos em prol de uma avaliação de um contexto que está em constante transformação. Quer dizer, na verdade, são coisas que nós sabemos como seres humanos, que está dentro da gente. Só que a ciência, na sua divisão e na falta de conhecimento do modo de funcionamento cerebral, porque a gente não tinha máquinas para ver como que nosso cérebro e o nosso coração funcionam, a gente criou essa pseudodivisão entre o pensamento linear de um lado e aquilo que é incerto. O que eu fiz? Chamei de variável interveniente e coloquei
debaixo do tapete. Tá? Estamos numa crise de conhecimento? Estamos numa crise de conhecimento, sim. Numa crise de conhecimento que está afetando o mercado, está afetando as organizações. Estamos perdidos, não estamos conseguindo segurar os jovens administradores que saem das escolas. Verdade seja dita. Não se faz vínculo. O vínculo, gente, é o laço que você pode fazer da sua organização com o sujeito organizacional em relação ao famoso credo da missão. Como me identificar, né? Não é nostalgia, não, mas quem veste camisa hoje, que dê a camisa, né? Então, isso é muito importante. Nós estamos falando da natureza do vínculo. A natureza do vínculo diz respeito a um projeto de futuro que as organizações, como força social, têm por dever de imprimir nesse mundo que está em plena crise. A questão não é a crise do mundo, a questão é buscar olhar para o todo e para as partes, procurando relações entre o todo e entre as partes. E não dizendo simplesmente que você, então, a partir desse momento, eu sou... Querem ver uma frase super subjetiva? É aquela pessoa que fala, eu sou o tipo da pessoa objetiva. Vocês já viram essa frase? Que é coisa mais subjetiva. Como que pode? Não existe em termos de humanidade isso. Quer dizer, escondendo medos, reações, a possibilidade de você trazer um imponderável, aí vou estar até na física quântica, porque, ao mesmo tempo, o elétron ele funciona como partícula e onda. Nós não temos nem cognição para entender isso. Mas isso é um paradoxo. Então, bem-vindos ao mundo do paradoxo. Eu pergunto hoje se os cursos, não só de administração, os vários cursos que a gente tem disponíveis, se a gente está aberto, se nós temos professores, se nós temos competências para poder lidar com a dimensão dos paradoxos. Faça essa suspensão para depois a gente pensar, inclusive, nessa linha do tempo, apresentando aí uma figura para vocês que desafios para a liderança no século XXI, que parece exatamente uma borboleta, não é? O nome do filme, Efeito. O que é o efeito borboleta? É o que Edgar Morin fala, que é a interdependência, que o bater... Hoje, maravilhosas as borboletas aqui, né, nas cataratas. O bater das asas de uma borboleta que pode provocar, dentro da física, por efeito de halo, um maremoto ou um tsunami no Japão. Tudo está independente. É um mito da neutralidade científica. Não existe neutralidade. Aqui já está rolando uma energia e rola sempre. Tome consciência do que você é capaz de contaminar ou contagiar, positivo e negativamente. Porque neutralidade não existe. Vigie, né? É a vigilância epistemológica, outra vez voltando ao Morin. E essa figura aí, gente, eu trouxe do livro da Margaret Whitley, é uma figura que tem um nome que chama fractal. Já ouviram falar no fractal? Cada vez mais vocês ouviram falar em fractal. O que é um fractal? O fractal é um sistema desordenado, a princípio caótico. Quando você olha, o fenômeno é puro caos. Basta a gente entrar nas nossas organizações, que são fractais. Tá? Depois, com cuidado, você vê que nada é tão caótico assim, que ela vai se arranjando quase que naturalmente. É o que a Margaret Whitley vai falar. Ela faz um desenho, gente, queria que vocês pensassem na organização. Vocês pensassem, é mineiro demais da conta, né? Vocês pensassem na organização de vocês. Ela faz o desenho da hierarquia, do organograma, do fluxograma, coloca lá, nós trabalhamos muito de forma hierárquica e verticalizada. Tá? Isso é o real no papel, formal. Na hora que você vai relacionar e precisar de alguma coisa, o que você faz? Você bypassa o tempo todo. É fractal, é conversa no corredor, que são as novas ruas organizacionais, tentando até retomar aí o movimento das ruas, que demanda, né, que estão clamando, né, por uma comunicação que seja mais fluida. Na hora que você vê o retrato na parede, ele é todo organizado. Né? Presidente, vice-presidente, diretor, superintendente. Mas na hora do real, o real é fractal. Porque esse distanciamento é muito interessante. Ela tem um filme sobre isso, que fala como que as caixas circulam de uma maneira desordenada e caótica, mas não para poder falar que nós somos loucos ou caóticos, mas para falar que o caos não existe sem um processo interno de ordenação.
Isso é uma figura fractal. Depois vocês podem ir no oráculo contemporâneo, que antes era o Delfos, que hoje chama Google, tentar saber um pouco mais. Tá? Fractal, ou ler a Margaret Whitley, que eu acho que é mais interessante. Aí eu apresento esse arranjo fractal para vocês, ao som de uma orquestra de jazz, que nasce de pessoas que nunca se viram antes, e que em determinado momento entram em sintonia. Isso é muito interessante. Por quê? Porque um relaxa diante do depósito do conhecimento do outro, é generoso o suficiente para não querer copyright. Né? Eu sou de uma época que a gente estudava tampando com a mão, que a gente escrevia para o colega do lado não olhar. Né? Problema não podia nem ter. Nós não sabemos lidar com problemas, né? Tudo é considerado fora do acerto. Então, a educação está mudando, isso é muito interessante. A orquestra de jazz é interessante. O que eu proponho nesse sentido é uma visão caleidoscópica. O que seria uma visão caleidoscópica no ensino das ciências organizacionais? Eu estou colocando aí a administração dentro desse grande campo das ciências organizacionais. Uma visão caleidoscópica nas ciências organizacionais seria o arranjo multifacetado, diverso, diferenciado, de elementos que se reúnem para construir uma unidade de sentido. Quando você pega um caleidoscópio, que foi só inventado no século XIX, ele foi pensado na Grécia Antiga, mas foi um inglês físico que conseguiu pensar o caleidoscópio. O que significa kaleidoskopos? Significa o quê? Instrumento para ver o belo. Olha que maravilha, que utilidade, né? Para ver o belo. E quando você vê uma figura que são pedras coloridas nos espelhos parabólicos lá, que criam uma unidade de sentido, você gira o caleidoscópio, essa figura, sabe quando que ela vai voltar? Daqui a 1000 anos, para a análise probabilística. Quer dizer, lição da história. Larga o osso, jacaré. Desapega, entendeu? Desapega, foi. Guarda na retina e no seu coração aquilo que passou. Então, isso é muito interessante, a gente pensar nisso, para poder pensar hoje, tá? Qual que seria a grande bacia, e vamos dizer, das chamadas ciências organizacionais do futuro. Aí eu ainda tenho a pretensão de criar um certo modelo, que seria esse modelo do chamado gestor colaborador, que ele tem que ter o pensamento sistêmico, ao mesmo tempo o pensamento crítico e o pensamento criativo para que ele possa tomar decisão. O que a gente vê muitas vezes é que a gente demanda do gestor a decisão sem que ele tenha ainda desenvolvido as competências necessárias para o processo de tomada de decisão, que seria... Onde se aprende pensamento crítico, gente? Onde nós aprendemos pensamento crítico? Dá um minutinho quando eu tomo um gole d'água aqui para molhar a palavra, para vocês pensarem. Pensamento crítico, gente, é a arte. A arte nos deixa perplexo. Pensamento crítico é aquela professora que você lembra dele porque ele colocou um texto que te trucou a cabeça, né? Pensamento crítico é questionar a realidade, falar, não estou de acordo, não estou achando que isso está bom. Né? Mas como alimentar numa aldeia geral que a gente virou aí, né, a chamada isomorfia, né, o pensamento igual, homogêneo, né, do status quo, do estabelecimento, que é o mindset. Todo mundo com o mesmo mindset, e você acaba até... Teve até uma propaganda um certo tempo atrás, né, você acaba até mimetizando o outro, se vestindo em relação ao outro. Existe um modo de ser, um modo de conversar que vira clichê, e que eu costumo falar que nas organizações existe, que é a chamada cultura do chegado. Vocês conhecem a cultura do chegado? Ele é meu chegado, eu vou com ele para o happy hour, eu vou com ele para o churrasco, ele vai na minha casa, só fica aquela turma do chegado. Todo mundo perdeu o pensamento crítico, porque você não critica o seu chegado. Né? E como, então, você criar pensamento crítico? Fica aí. O pensamento crítico, gente, é um lado do pensamento decisório. Agora, tem um outro lado, que é o pensamento criativo. Aí eu criei, todo mundo hoje, a palavra da moda é
professor até falou isso ontem, todo mundo quer inovar, inovação. Vamos fazer inovação, as revistas de RH todas cheias de inovação. O que é inovação? Aí eu criei a genealogia da inovação, porque para ter inovação, genealogia, sabe quem que é a avó da inovação? A liberdade. Sabe quem que é a mãe da liberdade? A criatividade. E quem que é a neta da liberdade e inovação? Inova, é um imperativo. Poxa, foi dado liberdade de pensar para você inovar? Não foi. Aí querem que as pessoas sejam criativas e inovem. Tá? Então, tem pré-requisitos anteriores que não foram alcançados para que o gestor colaborador ele tenha o pensamento decisório. Então, isso é muito sério, né, numa crítica aí a essa educação geral, e trazendo aí, incrível que parece até que a gente conversou, né? Queria falar que há aí com Jung uma sincronicidade temática da palestra de ontem com a de hoje. Não conversamos, mas é porque isso está no ar, são os sinais, né, em relação ao que é a confiança. E aí eu trago, então, confiar é fiar junto com o outro uma relação de vínculo duradouro. As fiandeiras aqui, ó, é o cozinhando, né, é o conversando, é o costurando, é os 3 Cs. Ontem tinha 7, mas com 3 Ds, pelo menos vocês saírem com esses 10 Cs daqui, né, que tem a ver com essa dimensão aí de fazer o quê? O que o Brasil sabe fazer muito bem, que eu acho que é um grande exemplo aí de uma organização, não sei se do futuro, pelo menos uma organização colaborativa, que é a nossa coxa de retalhos. Faltou tecido, olha ali, né, um pedaço do pijama do vovô, mas ela tem uma unidade de sentido, ela conta uma história, que é um bordado de ideias, né? Então, isso traz para a gente, o Gandhi também foi citado, a gente não combinou, né, que é muito interessante, que é o em que você acredita. Agora eu vou falar de ficção. Porque a organização só existe porque alguém ficcionou, alguém idealizou. O que significa isso, gente? Doutor Freud, outra vez. Alguém sonhou com as organizações. Sonhar é necessário. E se você não tem crença, o sonho ele parte da crença, né? Da sua crença, naquilo que você acredita, nada vai acontecer. Esse livro chama Confiança Inteligente, do Stephen Covey. Tá? Ele pega até uma parte do filme do Gandhi, que é muito interessante, onde o Gandhi ali, ele tenta ser ditador. Porque tem os líderes que acham que estão fazendo certo, e de repente, se não tem, a mulher dele que chama atenção, olha, lembra-te que você é mortal, meu querido. Né? César, quando conquistou o mundo, ele entrava na Via Ápia, dentro da sua carruagem, da sua biga, tinha um escravo atrás dele, batendo no ombro dele. Lembra-te, grande César, que tu és imortal. Mortal, né? Eu fiz um lapso, né? Está vivo para a gente, né? Como fala em Minas Gerais, né? Morreu para você. Mas é essa ideia um pouco dessa liderança, o que a gente está dizendo, é uma confiança na natureza humana. O que é confiar na natureza humana? Você pode ser confiável, motivado, interessado, você pode realmente estar aberto à mudança. Se eu acho que é uma possibilidade em relação ao meu filho, em relação à minha mulher, em relação ao meu marido, se eu acho que é uma possibilidade, é possível que você responda dessa forma. Gente, essa teoria, sabe quantos anos tem? Se você é um administrador, deve ter mais ou menos 75 anos essa teoria. A gente não consegue ainda teoria X, teoria Y da administração. Agora, se você acha que dali, desse mato, não vai nascer coelho, que não vai mesmo. Que essa pessoa, você já olha... Isso é muito interessante. Nós trabalhamos com o olhar, gente. A gente trabalha com sutilezas, né? A gente trabalha com sensibilidades. Então, a crença em ser digno de confiança, a crença que a pessoa merece confiança e que confiar, na verdade, é a melhor maneira de liderar. Isso aí está lá no livro do Stephen Covey, mas eu acho que é interessante é a questão da esclarecer expectativa, o que você espera de mim. Né? O que você está esperando de mim? Isso é importante, a gente não coloca na mesa, a gente pressupõe. Aí surge aí uma dimensão que está sendo trabalhada também nessa chamada nova literatura administrativa, que é a categoria do protagonismo. Como sermos protagônicos, sujeitos da nossa própria história. Uma ação é dita protagônica quando, na sua execução, o educando é o ator principal no processo de desenvolvimento. E está surgindo uma nova palavra aí,
na teorias de educação, que chama exatamente ensinagem. Já ouviram falar? É ensinagem. Não há mais um mestre, que está desse lado aqui, eu sou um mestre, você não passa de aluno, né? Corta a luz, é aquele que não tem luz, esperando que o mestre venha te dar a luz. Nós ainda estamos baseando a educação, os processos de liderança, nessa relação de poder. A mudança é o processo de ensinagem, e lembrando aí, né, pegando um pouco do coalho para o nosso queijo de Minas Gerais, o Guimarães Rosa, que fala que mestre é aquele que, de repente, aprende. Então, essa é um pouco dessa dimensão do protagonismo que vim saber também, por isso que tem a caravela ali, que não é uma caravela, que é uma nau, que o nosso luso lá, Dom Henrique, o Brasil foi descoberto por causa disso, que as caravelas ficavam paradas lá, gente, no porto, esperando um vento que chama exatamente vento da oportunidade, que é o Obiportus. Se o vento vinha para soprar a caravela, falar, epa, vou descobrir o Brasil. Mas, descobrir não, é achamento agora, nova, politicamente correto. Se não vinha vento, eu ficava paradinho. Então, na organização está cheio de caravela. O que o Dom Henrique criou? Ele criou a nau. Ele foi no porto, ele não é uma escola física, a escola de Sagres, que é muito interessante para quem quer estudar planejamento estratégico, tá? Gente que dava nó de marinheiro, gente que tinha coisas, que tinha táticas. Ele foi escutar essas pessoas, reuniu todos, para poder fazer com que a nau se transformasse em caravela. Sabe que ao contrário, que a caravela se transformasse em nau, que fosse criado o seu próprio vento. A nau, ela cria o seu próprio vento, o seu próprio empuxo. É a motivação que é a automotivação. Só que tem muita gente aqui que eu estou vendo, e a gente aprendeu que a motivação é alguém que vem de fora e te sopra. Não, a nau, ela cria seu próprio vento. Por isso que estamos aqui, porque fomos achados através das naus que não ficaram esperando o vento da oportunidade. Bom, isso tem a ver com uma ação que é uma ação protagônica, né? E que o Coven vai falar um pouco disso, que é construir em cima do que o outro faz. Por isso que eu venho com uma linha histórica, gente, tá? Desse legado aí, desse Homo sapiens, para dizer que o que interessa, na verdade, e sobretudo para as novas gerações, é a produção do sentido e significado no trabalho. Foi feita uma pesquisa recente, eu sou professor da HEC Montreal, que essa pesquisa lá, você pergunta para os jovens, eles não sabem responder. Qual que é o sentido do seu trabalho? Façam essa pesquisa informal no corredor das empresas de vocês. Qual que é o sentido do teu trabalho? Isso é muito sério. Queria que vocês fizessem uma reflexão. E aí eu trouxe 3 níveis do sentido do trabalho, que é, primeiro é subjetivo, não adianta eu dar o sentido para você, é você que vai me dar. E se ele te contradiz ou o filho diz que não é assim, é do jeito que ele está achando, e você vai ter que levar isso para casa. A segunda, sim, a partir daí vem o exercício da liderança, que é uma certa direção, e o terceiro é a reunião do primeiro, que é o subjetivo, com o olhar do outro. Parece fácil, né? Qual que é o sentido do trabalho, né? O sentido sensus, direção, sumos, e a coerência entre atitudes e comportamentos, que significa o quê? O que a gente revela, gente, é apenas a ponta do nosso iceberg, é o nosso comportamento. Mas ele está baseado nas nossas atitudes que são interiorizadas e eu não consigo enxergar. Como ver as atitudes que estão escamoteadas atrás dos comportamentos. Aí você vai achar realmente quais são as atitudes. Aí essa pesquisa vocês podem entrar depois. Todo o material está disponibilizado para vocês. É uma pesquisa mundial, tá? Que vai falar da retidão moral, utilidade no trabalho, autonomia, qualidade das relações, satisfação pessoal, identidade, múltiplas identidades, a identidade que garante vínculo, qual que é a identidade da sua organização, qual que são as suas identidades, os múltiplos papéis, né? Qual que é a dimensão organizacional, a dimensão social e, sobretudo, agora, em tempos de sustentabilidade, que nós colocamos além do triple bottom line, que é a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental e agora a dimensão cultural. Viva a cultura imaterial, que é aquela que você não vê, mas que tem uma tradição por trás,
que é essa costura fina que vem lá dos nossos ancestrais. Isso é muito importante. Tá? A Unesco, quem quiser aprofundar nisso, está trabalhando com a cultura imaterial, e o Brasil é um dos países que tem maior quantidade de cultura imaterial. Por exemplo, uma cultura imaterial, puxando aí o coalho para o meu quê de outra vez, que foi recenseada recentemente. Não sei se vocês conseguem entender, eu não entendo, mas quero entender a linguagem dos sinos barrocos. É cultura imaterial. Diz muita coisa. Qual que é a linguagem da Rádio Corredor? Isso é cultura imaterial. Bom, conhecimento já foi, habilidades e atitudes, vocês conhecem muito bem. Isso é uma escala ascendente, nós chegamos em valores. E o último nível que eu vou colocar ali, gente, tá? Você vai aumentando o nível de complexidade. É a sabedoria. A sabedoria, ela passa, ela é mais que o saber, né? Porque ela diz respeito a uma experiência, ela fica aí como um ingrediente de competência, nessa certa luz no final do túnel, mas ainda tem uma pergunta aí que a gente pode colocar. E quando eu pergunto para os meus alunos o que eles colocam nessa interrogação, eu acho interessante que está saindo uma coisa, eu gostaria que vocês refletissem, vocês administradores, os chamados cientistas do campo organizacional, que é a dimensão da espiritualidade. Está saindo muita literatura agora colocando as organizações como os novos templos do amanhã. Tá? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, eu estou colocando quais são os sinais, né, que estão fazendo a varredura aí desse tempo, para já, terminando, colocando aí um disco, que é um disco de Newton, mecânica clássica newtoniana, mas que pretende uma mecânica quântica. Aí, para o ensino de administração, para o ensino dos cientistas do campo organizacional, que é sair dessa faixa aqui, ó, que está essa faixa meio amarela, para a faixa azul, que é sair da dimensão do indivíduo, alcançar a dimensão do sujeito. Sair da dimensão do autodesconhecimento para o autoconhecimento. Sair da dimensão da certeza e dualidade para o paradoxo e incerteza. Sair da dimensão da fragmentação do pensar para o pensamento complexo. Sair da dimensão do controle das estruturas e tarefas para o foco no relacionamento. Sair da dimensão do top-down model para o sentido e significado do trabalho. Sair da dimensão do poder e controle para a cogestão e liderança compartilhada. Seria essa um pouco da perspectiva da gestação de uma formação de cientistas do campo organizacional. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Ricardo, muito obrigado pelo brilhantismo da sua palestra. Em nome do Conselho Federal de Administração e do Conselho Regional de Administração do Paraná, gostaríamos de entregar um certificado, um pequeno regalo do Conselho Regional e outro do Conselho Federal. Ótimo, Macrau, muito obrigado. Foco. Muito obrigado, Ricardo. Parabéns, Ricardo.